Na minha última palestra, eu tive um probleminha que eu não tive nenhuma foto, tá? Então, eu vou tentar passar a melhor experiência possível para vocês. Eu acabei tendo que exportar em PDF, então muitos vídeos não vão tocar, não vão reproduzir. Mas eu vou estar nas bancadas ali, depois quem tiver dúvida me chama. A gente vai trocar uma ideia. E é claro, para não comprometer vocês e que vocês fiquem legais aí, eu trouxe uma lata de café aqui, tá? É uma lata maturada é um café maturado em rum, que eu amo café. E para quem tiver a melhor foto tirada dessa apresentação ou a melhor postagem relacionada a agro, vai levar essa lata, beleza? Então vamos lá, tem meu nick ali, tem um QR Code aqui. Então vamos lá que tem bastante conteúdo para ver. Bom, meu nome é Felipe Consalter, eu sou formado em técnica agropecuária, me formei como analista de sistemas. Em 2017, a gente fundou uma startup chamada Athena Agro. Essa startup é focada em inteligência artificial, aplicada especificamente para o agro. Em 2018, eu assumi o cargo como CTO. E, desde então, a gente foi arrecadando alguns prêmios, alguns reconhecimentos bem bacanas. Alguns deles, o prêmio de design de aplicativos, junto com a parceria com a equipe da Alpina. O prêmio do destaque do Sebrae da região norte do Rio Grande do Sul, o Grow Plus Innovation Awards, que é um dos prêmios gaúchos de inovação, e depois foquei totalmente na parte back-end, e desde então eu venho trabalhando com isso. Em meados de 2022, eu literalmente dei uma pirada e fiz a maior mudança que eu podia ter feito na minha vida, que foi, vou para o meio do campo, vou para o meio interior e vou trabalhar de lá. A pandemia nos mostrou isso, que é possível e a gente consegue fazer isso. Então, comprei minha Starlink e fui para lá. E aí, pessoal, aqui teria um videozinho, uma animação. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui hoje? Tá? Eu vou buscar simplificar tudo que a gente tem relacionado a agro, e vou tentar, do outro lado também, pegar e simplificar tudo que a gente tem relacionado à inteligência artificial. Não vai ser fácil. Tá? Tem muita coisa que eu não vou ser muito técnico, mas eu acho que vocês vão gostar. O resultado de tudo isso é vocês saírem dessa apresentação, pelo menos com noções para vocês terem pesquisa para elaborar depois. Então, vamos começar por inteligência artificial. Inteligência artificial, 1950... 2 cientistas cunharam os primeiros termos relacionados a isso. Em 1955, mais um cientista falou sobre isso. E nós estamos em 2022. Então, a gente passou por muita questão de algoritmo, muita estrutura de machine learning, muito aprendizado de máquina, muita matemática, muita mesmo. E aí a gente chega num ponto em comum, que é, vamos criar a nossa. Como é que a gente cria uma estrutura de reconhecimento? Tá? Basicamente, são 3 passos. Tá? Você tem a estrutura de dados, você vai processar essa informação, e dessa informação você vai gerar um modelo que você vai aplicar. Vamos começar pelos dados. Os dados, basicamente, você consegue eles de N formas. Vamos começar, por exemplo, uma empresa. Uma empresa pode pegar as informações do RP deles, informações de faturamento, market share dos produtores, N situações. Também temos o CRM. A Embrapa produz muita pesquisa legal e ela disponibiliza também os datasets das pesquisas deles. E mais um monte de gente. E aí esse monte de gente a gente está falando do AgroAPI, que está um pouco apagado. Tem Agrofit. Agrofit, para quem não conhece, é literalmente toda a base de agrotóxicos registradas no mapa no Brasil. Open Weather, a parte de todo mundo que já criou algum aplicativo relacionado à questão meteorológica já deve ter utilizado ou ouvido falar. A FAO, tá? A FAO ela reúne informações globais, tá? Globais de produção de todos os países. E a MODIS lá em cima. A MODIS é um satélite da NASA que ele traz informações de NDVI. Isso tudo está aberto, pessoal. Tudo que eu estou falando, tá? Essas partes aqui,
são abertos, estão disponíveis a público. Você pode ir lá, acessar, baixar, consumir, integrar via API e utilizar. O The Weather Channel, né, que é a IBM que mantém a arquitetura. Algumas coisas de imagem e vamos falar também da John Deere. A John Deere tem um sistema de APIs muito legal que eles disponibilizam para que os produtores ou desenvolvedores possam conectar com o sistema Operation Center. E você consegue trazer informações das máquinas que estão a campo. Legal, temos essa galera de dados. Só que só isso daí não nos ajuda. Porque o que acontece? Nós temos um volume muito grande de dados. Se a gente replicar esse volume de dados, a gente não vai conseguir a mesma eficiência ou o resultado que a gente precisa. Teve uma determinada empresa que ela buscou exatamente esse mesmo modelo para recrutar mais pessoas, mais mulheres nas equipes e pessoas diferenciadas. Ok? Legal? Eles aplicaram o machine learning, toda a parte, criaram um modelo com base na base de dados que eles já tinham. Resultado, eles só replicaram o que eles já tinham, não precisava fazer aquilo, não precisava ter um algoritmo que selecionasse currículos. No final, eles só manteram a mesma coisa, foi tempo jogado fora. Então, para isso, existe um dataset. O dataset nada mais é do que você olhar para todos os teus dados e dizer essas informações aqui são úteis, e olhar para um global delas e dizer, isso daqui monta o cenário que eu quero, que o meu modelo teste, que o meu modelo faça. E aí, a gente monta, bota mais um pinzinho ali no meio. Vamos processar, gerar um modelo. E aqui eu queria ter feito, pessoal, eu peço desculpas, quem quiser eu vou estar ali na banca do Ping 999, tá? Eu mostro para vocês, eu queria montar um modelo com vocês, tá? Que basicamente ia mostrar uma classificação de imagem. Existe um site chamado Teachable Machine, tá? É um site utilizado, é um site desenvolvido pela Google, tá? Que você pode imputar imagens lá e testar, tá? Testar classes, testar, eu vou, por exemplo, eu quero testar imagens desse apontador. Beleza, eu posso subir N imagens. A partir do momento que eu mostrar para a câmera esse apontador, ele vai me dizer, é esse apontador. Ou, não, tem a tua mão aqui. Só que ele faz classificação de imagens, ele não faz detecção de objetos, que é outro tipo. E aí entra um detalhe, pessoal. Quando você trabalha com classificação, tu tem que ter uma atenção de você criar a classificação positiva, que é tudo que você quer buscar, que tu está buscando, o resultado que tu está buscando, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um olhar para a classificação negativa. Tá? É tudo o que ele pode olhar e confundir. Por exemplo, um cenário que nós tivemos foi quando nós estávamos treinando para reconhecimento de lagartas, um desenvolvedor tirou uma foto do teclado e o cabo do teclado foi reconhecido como uma lagarta. Então, isso é errado. A gente tem que testar a base negativa para que não haja esse tipo de falha. E vamos começar falando sobre água. Antes da gente chegar no 5.0, a gente tem que entender um pouquinho do que está rolando no 4.0. E o 4.0... vocês vão encontrar N conceitos na internet, muita informação, mas se vocês olharem todo o espectro que tem de IoT, GPS, dados de produtividade, a partir de Big Data, equipamentos conectados, vocês vão olhar e vão perceber que tudo é ferramenta. Tá? Vocês não têm uma efetividade nisso. Vocês conseguem olhar como uma ferramenta de tomada de decisão. Vocês vão olhar para o monitoramento, vocês vão olhar para alertas, e esses indicadores vão te guiar. Mas eles não vão tomar decisão por ti. E aí a gente entra num ponto que é, tá, beleza, a gente tem ferramentas, mas como é que funciona a nossa decisão? E aí nós temos esse espectro de decisão. Quando o produtor está no campo e ele pega uma planta, ele olha e diz, essa planta está com problema, eu preciso passar um defensivo nela. Ou, esse problema está aqui no meu trator. Entendeu? Ele é pontual, é na hora. Ele vai olhar, identificar e já vai tomar uma ação. Quando a gente fala em trator e equipamento, tem muito sensor que ele vai olhar e ele vai levar alguns segundos para passar isso para o produtor. E o produtor vai olhar e ele vai levar um tempinho ali para dizer, não, ok, ou não, está errado, vamos ter que ajustar. Drones. Quando você coloca em drones monitoramento, existe uma barreira muito grande da questão de qualidade de imagem. E aí a qualidade de imagem peca em algumas situações. Que é, por ser muito grande, demora muito tempo para processar e você tem horas. Normalmente, no mapeamento de uma área,
você vai ter em torno de 72 horas, em média, de tempo até te entregar um resultado no produtor, que o produtor vai pegar, olhar e vai dizer, não, tenho que aplicar nessa área. E aí, satélites é dias ou semanas. Satélites é uma tecnologia legal, mas ela vai demorar bastante tempo. Porque o satélite, muitas vezes, ele vai passar naquela área, pode ter nuvens, ele vai ter que passar de novo, e vai, então é dias e semanas. E aí eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez com a Athena. Tá? A Athena, a gente fez um projetinho que foi, literalmente, um aplicativo de reconhecimento de pragas. Começamos como um hobby, e como todo hobby, foi crescendo, mais gente foi se envolvendo, a gente foi testando mais coisas, e foi bem legal. A gente recebeu os prêmios com esse aplicativo. E aí, pessoal, a gente passou do reconhecimento de classificação de imagem, a gente percebeu que não funcionava. Se tu tira foto numa planta que tem mais de uma praga, você precisa identificar todas elas. Você não pode dizer aquilo só tem uma praga, não. Então, Object Detection. E ele identificando aqui algumas pragas que tinha na lavoura. E aí a gente passou por um outro estágio, que o pessoal entrou em contato conosco e pediu, olha, a gente precisa olhar para o campo e identificar as EVM resistente. E a gente passou a treinar a IA para reconhecer as EVM resistentes no meio da lavoura. Legal. Mas o que isso gera para nós? No final de tudo, a gente tem um plano de ação e também a gente tem alerta de proximidades. Quando um produtor identifica determinados pontos, ele consegue dizer para os próximos produtores ao redor, dizendo, olha, essa praga incidiu na minha propriedade. Vocês podem agir antecipadamente, passar o defensivo e vocês se precavirem dessa praga chegar na propriedade de vocês. Porque ela vai ir para outro, para outro, para outro, para outro. E na parte de pragas, a gente criou um mapa populacional, que ele dizia quais as regiões de incidência de cada praga e os locais de incidentes pontuais para a gente tomar decisões a ponto de... A gente percebeu que nesse ano a incidência maior é aqui, no ano que vem a incidência maior é aqui. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Você acaba controlando ali para que não tenha que fazer um controle total de toda a região. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês o quanto é simples, porque vamos falar de tecnologia, vamos aplicar e tudo mais, e normalmente se fala muito em muito conteúdo, e vocês vão perceber. Como é que a gente criou o dataset? A gente pegou nossos agrônomos, até um abraço para o Natan e o Elias, que estão assistindo, e nossos agrônomos entraram a campo, identificaram as pragas, passaram por uma equipe de entomologia, eles identificaram e disseram, olha, essas pragas são essas mesmas, temos que treinar. Criamos nosso dataset. Show. Foto, o que a gente usou para fazer as fotos dessas pragas? O celular mesmo. Tá? E aí a gente foi criar um modelo. Inicial, sem dinheiro, sem nada. Vamos fazer como? Aí numa Campus Party aqui a gente conheceu o IBM Watson. IBM Watson é uma ferramenta, pessoal, que ele tem uma camada gratuita que facilita muito. Tá? Vocês podem testar lá e gerar modelos nele, sem vocês comprometerem processamento e tudo mais. À medida que a gente foi avançando, a gente começou a conectar com outras situações, testando com novos softwares, e a gente passou para o OpenCV, TensorFlow, conectamos em alguns momentos o OpenAI. Não foi um sucesso tão legal o OpenAI, confesso que foi um pouco frustrante, e utilizamos muito Python dentro dele. Beleza. Back-end. Nós tínhamos que processar isso daí, salvar essas informações. Então, nós simplificamos, olhamos o que a gente consegue fazer mais rápido e entregar mais rápido. Botamos o Mongo, a própria arquitetura da IBM já tinha estrutura de Cloud Foundry, que a gente podia colocar lá para dentro rapidamente. Show, funcionou. No mobile. No mobile a gente pegou React Native. Por quê? A gente conseguia, em questão de 2 a 3 dias, treinar um modelo, aplicar dentro do aplicativo e ele já deixar ele na loja. Por quê? Porque hoje tem uma API não. Existe o Expo, para quem não conhece, eu aconselho dar uma olhada. E o Expo ele tem uma configuração EAS que ele já joga direto para as lojas. Ele versiona o aplicativo, olha para o código, faz a build e joga para as lojas, só vai lá aprovar. Tá? Então, bem simplesinho. E o modelo treinado, o modelo a gente usava o Platform Adapter, tá? Do TensorFlow, que você, naquela mesma estrutura, você já treinava, já gerava o BIM e conseguia aplicar ali dentro.
Se eu tivesse conectado no meu computador, eu queria mostrar como é que funciona, como é que tu extrai o BIM para tu fazer essas funções. E aí a gente chegou num outro momento que foi o pessoal da parte leiteira diz, olha, a gente precisa também de alguma coisa relacionada a isso. A gente precisa de dados comportamentais de animais para trazer tomadas de decisões. E aí a gente criou o Milk Supply. A proposta toda era fazer previsão de comportamento. Então, o que a gente fez? Botamos uma coleira nessa vaca, tiramos dados do acelerômetro, giroscópio e temperatura, e criamos uma nova vaca, que era literalmente um espectro daquela vaca baseada naquelas informações. O modelo se dava todo inteiro disso. Foi ao longo de semanas testando isso e, legal, criamos um clone daquele bicho. E aí, como é que a gente faz a previsão mais para se ter testes em cima disso? A gente colocou esse clone digital, a gente colocou em pontos de variáveis de ambiente. E esses pontos de variável de ambiente nos mostrava determinados tipos de comportamento. E aí a gente conseguiu prever cio, a gente conseguiu prever algumas perdas em lactação devido à temperatura e também à movimentação drástica. E também a gente conseguiu auxiliar o produtor a identificar doenças mais rápidas. Tá? E aqui tinha um vídeo. Tá? Isso daqui, depois, pessoal, quem quiser, eu vou deixar o Linktree ali para vocês entrarem em contato comigo, me manda, que eu mando a apresentação completa, tá? Incluindo os vídeos e tudo mais. O pessoal utilizando para fazer a parte de reconhecimento, de galhos e ações foliares. Tá? Isso foi um projeto de um amigo meu que ele me mostrou e ele usou 4 coisas principais, que foi o Python, que ele já conhecia, o OpenCV, que era um teste que ele estava fazendo. Ele usou uma GoPro Hero 8 para fazer o teste da filmagem e ele colocou tudo isso rodando num RASP, num carrinho de mão, que o cara passava no meio da propriedade e estava filmando, a filmagem ele pegava e botava para dentro, ele conseguia dizer, olha, essa área aqui está com muito galho, tem que fazer um desbaste aqui, tem que talvez fazer um controle de poda aqui, ou em N situações ele colocou à prova. Aqui também ele fazia contagem de frutos, e ele também utilizou, daí aqui essa daqui é um pouco mais recente, né? Ele atualizou a câmera, mas basicamente ele utilizou as mesmas arquiteturas, só que no lugar do OpenCV, ele utilizou o TensorFlow. E aí a gente chega no Agro 5.0. Tá. Legal, entendemos todo aquele mecanismo, entendemos toda aquela estrutura que nós tinha antes. Tudo ferramenta. A gente teve tomada de decisões sempre do produtor, sempre partindo de quem está comandando a propriedade. E aí a gente entra no Agro 5.0, que a gente utiliza da inteligência artificial e do Data Analytics para que eles tomem essas decisões, para que eles sejam efetivos nisso. A gente está um pouco longe, tá? Não vou dizer que isso é uma coisa que já está acontecendo. Existe já N situações. Eu até ia mostrar um trator autônomo aqui no final, mas em função do vídeo não vai ter. Que já tá rolando algumas coisas. A gente tem muito chão ainda para chegar nessa tomada de decisão, mas a gente está chegando lá. A chegar ao ponto que a própria máquina olha, entenda o cenário que ela está e ela ligue um pivô de irrigação. Eu não preciso estar lá e dizer, olha, essa região aqui está ruim, eu preciso estar seca, eu preciso que ligue tal pivô, eu vou ter que ir lá bater a chave, ou receber um alerta que eu faça isso para o negócio. A máquina vai entender e vai fazer. Ou que ele finalize um plantio, seja trator autônomo, seja rodando lá, e ele finaliza o plantio para mim e só me diga, ó, finalizei, estou voltando para a garagem. Ok. Ah, beleza, teve incidência de pragas no teu vizinho, estou enviando um drone para aquela região para olhar. Se tiver, vou acionar meu pulverizador aqui para ir lá e pulverizar. E o produtor está o quê? Está só olhando. Ah, ok, está vindo, está indo, está fazendo. Então, vocês verem que ele é muito mais ativo e muito mais focado em decisão. E é claro, aquele pivô do início, a gente vai desligar um outro pivô que também tem que poupar um pouco de água. E aí, pessoal, eu chego num ponto muito específico, que é...
Vocês olharam para todos esses cenários, mas quem está fazendo isso? Quem são protagonistas dessas situações? E aí eu convido vocês, tá, para se reunir junto com as empresas que já estão no meio, as universidades que já estão fazendo, e também os centros de pesquisas que já estão botando o pé. Entendeu? Já estão chegando e dizendo, olha, vamos fazer isso aqui, vamos botar para funcionar. Tive uma ideia maluca assim, eu acho que dá certo. E aí a gente entra nas AgTechs. Tá? As AgTechs são startups do agro, e eu digo que tem bastante. Tá? Essas aqui são algumas delas, tem uma segunda página agora também, que estão aqui no Brasil já atuando. Então, eles já estão fazendo isso, já estão olhando para esse cenário, já estão tendo ideias mirabolantes, tentando projetar N situações e tentando entrar num dos cenários que é um pouco difícil. Tá? Não é um cenário muito fácil, o agro, tá? Mas ele é um cenário muito rico e muito gratificante. Isso é uma série, pessoal, Age of AI. Tá? Eu recomendo ter um capítulo de exploração espacial. Tá? Tem um capítulo que eles... isso é uma série que está no YouTube. Tá? Não é uma série que vocês vão ter que assinar na Netflix. Isso aqui está no YouTube, gratuito. Tá? Isso foi produzido pelo próprio YouTube. Eles pegaram... Beleza, vamos fazer exploração espacial. O que a gente já tem hoje? O que está rolando hoje para a gente chegar em Marte? E esse capítulo eles mostram, desde a Universidade de Wageningen, que é uma universidade da Holanda que já tem trabalhos em cima disso, trabalhos autônomos focados em produção, e incluindo aplicações reais em ambientes controlados. Aqui é um trator conceito, tá? Esse é um trator elétrico da John Deere. Vocês vão perceber que eu tenho um carinho muito grande pela marca John Deere. Tá? Eu trabalhei com a equipe, recentemente eu me desliguei em função da minha carreira, mas eu tenho um carinho muito grande. Meu pai é agricultor e desde o início eu sempre tive um carinho por isso. Esse é um trator conceitual, tá? Eles produziram, existe o protótipo, mas ele é muito conceitual. Deixa eu lembrar. Em 2020 e 2021, a John Deere comprou uma startup chamada Bear Flag, nos Estados Unidos. Todo mundo olhou e disse, olha, comprou uma startup de inteligência artificial. Legal. E aí? O que vão fazer? Em 2022, na CES, ela apresentou o primeiro trator autônomo, que foi o 8R Autonomous. E aí vocês devem estar perguntando, como é que ele funciona? Como é que é essa autonomia dele? O produtor chega na lavoura, dá um comando para o trator vai fazer as coisas dele, o produtor vai, senta e deixa o trator fazer. Agora vocês perguntam, mas tem lugar para o produtor chegar e sentar, assim como um carro Tesla? Que o Tesla ele tem autonomia, mas você pode dirigir ele também. Então tem muito disso. Ele tem. E há boatos, tá? Isso ainda não saiu confirmação da equipe da John Deere, que isso seja vendido como se fosse um kit da Vírgula. Não sei se vocês já ouviram falar da Vírgula. Ninguém? A Vírgula é uma startup, ela já está num estágio de empresa bem mais avançado. Eles vendem um kit que você coloca em qualquer carro e você transforma ele em carro autônomo. É claro que não é exatamente qualquer carro, tipo, a proposta deles é alguns carros e tu vê que eles colocam em alguns modelos específicos devido à compatibilidade. Mas, basicamente, você coloca um kit de câmeras e ele se conecta e ele consegue fazer todo o reconhecimento, ele quase transforma um carro num Tesla. E seria um pouquinho disso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero muito seriamente ter passado um pouco dessas informações, trazer um pouco de conhecimento, talvez muitos de vocês já conheçam isso. E eu queria deixar espaço para perguntas. Aqui tinha um vídeo do meu cachorro, tá? O Rebolo, que é o dia a dia da minha vida, que ele fica brincando e me derrubando às vezes. Tá? E eu queria pedir para vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, o que eu posso colaborar para nós continuar essa jornada do Agro 5.0. Muito obrigado, pessoal.
Só volta ali para mim, rapidão. Tem ali meu Instagram, só postar e me marcar. Tá? Tem aqui também no QR Code grandão, ele tem o link para o meu Instagram. Depois eu vou sentar na bancada, eu vou olhar com carinho todas as imagens. Tá? E eu espero que goste do café, porque é um café bem legal. Tem uma dúvida? Só uma? Pessoal, tem espaço para uma dúvida aqui, tá? Mas eu vou sair daqui, eu vou continuar aqui com vocês. Então, só me chamar aqui e vamos conversar. Parabéns primeiro pela palestra, né? A palestra é bem interessante e é algo bem inovador e a gente vê assim como é que está, né, crescendo essa área da inteligência artificial juntamente com o agro, né? Para quem quer dar um início e começar a trabalhar com projetos nessa área, assim, qual o caminho, qual trilha que você indica? Eu sou desenvolvedor web, né? Então, quais caminhos você indica percorrer, né? Além de estudar a inteligência artificial, né? Quais tecnologias, né? Perfeito. Cara, é uma excelente pergunta, tá? Muitas vezes o pessoal me chama de lá e diz, olha, eu quero fazer isso daqui, como é que eu começo? O que eu recomendo, tá? Você chamar pessoal do agro, tá? Eu não estou dizendo, chama o agrônomo, chama o fulano, ciclano e beltrano, que trabalha com uma empresa do agro. Eu não digo isso, eu digo, vai para o campo, tá? Conversa com essas pessoas que estão lá diretamente, pode ser vendedor, pode ser o engenheiro agrônomo que está recomendando o defensivo para o produtor. Conversa com esses caras, porque eles vão entender muito mais das necessidades deles do que muito pessoal que se gasta muito dinheiro. Tá? Isso eu estou falando porque eu já acompanhei várias empresas de cunho agrícola e se gasta muito dinheiro pensando no que o produtor precisa. E muitas vezes, chama o produtor para uma conversa, paga um café ali, toma um mate com ele, entendeu? Isso colabora muito, tá? Ajuda muito. Então, eu sempre recomendo procurar essa galera, tá? Se você tem amigo, tio, que é do agro, que trabalha, vai lá com ele, entendeu? Conversa com esses caras, entendeu? É muito rico e você consegue, além de bons clientes, excelentes amigos. Bom, me deram encerrado aí, pessoal. Muito obrigado. E agradeço a todo mundo ali que me salvou nesse momento ali.